Bom, o vídeo de hoje nós vamos conversar sobre improviso, só que desta vez nós vamos falar sobre improviso, mas eu não vou improvisar. Eu fiz um pequeno roteiro para que a gente pudesse conversar isso aqui. Por quê? Porque parte do vídeo é eu mostrar para você que até para o improviso é importante a gente ter um certo preparo. Você precisa treinar, você precisa adquirir repertório para que na hora que você caia numa situação que você vai ter que improvisar, você está preparado para entregar aquilo que tem que ser entregue, né? Bom, então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso mesmo, sobre improviso, e no final disso daqui eu vou mostrar mais ou menos assim, é que eu tenho tentado estruturar isso aqui de uma forma que faça sentido para vocês, e assim eu espero que no final nós cheguemos a esse objetivo, certo? Sendo assim, já vou começar o vídeo confessando. Eu sempre achei que improvisar era você falar aquilo que dava na sua cabeça, na sua telha. Eu sempre achei que era isso daqui e estudando eu concluí que eu estava errado. Olha que maneiro. É tão bom quando você estuda e conclui que você estava errado. E vou te falar. O que eu concluí é que isso não é improviso. E sim, era uma desorganização minha disfarçada em autenticidade, né? Pois é, cara. Não é fácil não, né? Quando a gente tira essas conclusões sozinho, é complicado. Sendo assim, hoje eu quero te mostrar uma coisa que pode parecer um tanto quanto contraditória, mas para mim muda tudo. Então eu concluí que para você ser espontâneo de verdade, você precisa se estruturar antes, né? Aquilo que eu disse. É você desenvolver o preparo e aliado ao repertório. Isso nos leva ao primeiro ponto que eu separei aqui para vocês, né? Lembrando que esse vídeo não é um vídeo de improviso. Então, olha só, foi com o roteiro, então vai ter corte, então vai ter momentos que eu vou estar assim, e aí vai cortar, eu vou estar assim, por aí assado, né? Isso nos repita aqui, isso leva ao primeiro ponto que eu trouxe aqui para vocês, que é o seguinte: improviso sem estrutura não te leva a lugar algum. Anota isso daí. Primeiro ponto é: improviso sem estrutura não te leva a lugar algum. Eu sinto que nós acabamos com o tempo romantizando o lance do improviso, criando uma ideia de que falar sem pensar isso significa ser verdadeiro. Só que eu concluí na prática que quando você fala sem estrutura, você não está livre. Na verdade, você simplesmente se perde. E eu só fui perceber isso por conta das coisas que principalmente agora nesse momento que a gente vive aqui de estar gravando vídeos para o YouTube, por aí vai, eu desde o começo eu pensava em criar tentar o mais simples possível esse modelo de criação aqui, né, de conversas com vocês em formato de conversas. Só que com o tempo eu percebi que muitas das vezes as conversas que eu trazia aqui, meio que eu acabava me perdendo, não chegava a lugar algum, eu me perdia, eu não chegava a uma conclusão. Ou seja, no fim das contas, eu acabei me sentindo meio que com os vídeos, alguns vídeos passados aí, eu cheguei a essa conclusão que eu estava só gerando lero-lero aqui para vocês. Essa que é a sensação que eu tive ao revisar esses meus vídeos. E aí eu percebi que não era falta de verdade, mas na verdade era falta de sentido. Eu estava simplesmente improvisando, sem uma estrutura, sem organizar o repertório com a estrutura, para que antes eu começasse a gravar aqui com vocês e de uma forma que tivesse um começo e um meio e um fim. E aqui eu realmente confesso para vocês que eu concluí o seguinte, né? Se ninguém entendeu o que eu quis dizer, significa que não foi profundo o que eu quis dizer, que na verdade foi confuso o que eu falei. E assim, desta forma, eu resolvi que precisava tomar um jeito e melhorar as coisas aqui para vocês aqui, de uma forma que
com uma breve estrutura, apesar do momento de ter muitos vídeos aqui que eu gravo de forma improvisada, eu organizar de uma forma, estrutura assim, bem mínimo possível para que eu pudesse entregar esse começo, meio e fim aqui para vocês, dando sentido à nossa conversa. Sendo assim, isso nos leva ao segundo ponto aqui desse vídeo que eu trouxe aqui para vocês, que é o seguinte: planejar a sua espontaneidade é definir a sua intenção. Nossa, que frase, né? O que significa isso? Planejar, que o seu improviso significa que você está definindo qual é a sua intenção na sua comunicação. E isso daqui, para mim, que é o mais importante, inclusive. Você precisa entender que improviso bom não nasce do nada. Se você pegar os grandes artistas, os grandes comunicadores, os grandes narradores, né, as pessoas que têm essa... Quando elas vão improvisar, você tem aquela sensação que é natural, que é do nada, mas essas pessoas estão preparadas. Grande parte dessas pessoas que são profissionais, né, principalmente os profissionais em comunicação, eles estão preparados. Pode não parecer, mas eles estão preparados. Então aqui, eu repito para você, o improviso ele não nasce do nada. Ele nasce de uma decisão silenciosa feita muito antes de acontecer. Aqui, nesse ponto, é exatamente aquilo que eu falei anteriormente, complementa aquilo que eu falei anteriormente. É a junção do preparo, mais repertório, é o que vai te salvar o seu improviso, a improvisação. Preparação, mais repertório. Então, assim, para te dizer uma coisa, antes de eu ligar essa câmera hoje, eu não escrevi um texto. Na verdade, eu optei por responder perguntas. E aqui é a parte do planejamento que eu quero trazer para você em formato de perguntas. Quais são as perguntas que vão te auxiliar para que você possa fazer um planejamento certo? A primeira pergunta que eu respondi foi: qual é a ideia central deste vídeo? O que é que eu quero passar para vocês? A segunda pergunta que eu respondi antes de gravar aqui para vocês é: o que eu quero provocar em você? E a terceira e última pergunta que eu respondi aqui antes de começar a gravar para você é a seguinte: com o que eu quero que você saia deste vídeo aqui, né, depois que você me assistir? Eu concluí que ao trabalharmos dessa forma, né, desta maneira, né, respondendo perguntas para que auxilie o planejamento, a estrutura mínima para que eu possa estar improvisando aqui, ou seja, quando isto está claro, tudo o resto flui. É essa a conclusão que eu tive. Então, eu percebi que a estrutura ela não engessa. Na verdade, a estrutura ela te dá liberdade. Aqui nesse ponto, realmente não foi fácil. Tem momentos da nossa vida que a gente tem que se desfazer do nosso ego e se colocar sempre pelo menos eu acredito isso, né? Em colocar em posição de aprender, em tentar entender e melhorar as coisas, para que aí sim a gente possa estar melhorando as coisas aqui para você, né? Com essa conclusão, isso nos leva, querendo ou não, ao terceiro ponto que eu trouxe aqui para vocês desta conversa, que é a seguinte: uma estrutura simples, porém esclarecedora. E o que eu quero dizer aqui neste ponto para você? Aqui a gente já entra no lance do prático, e eu vou mostrar para você o seguinte. Quando eu comecei a estudar, a pensar em como eu vou me desenvolver aqui, eu cheguei à conclusão que a utilização de duas pequenas estruturas, né, estruturas mesmo aqui, que me auxiliam na hora de eu estar gravando o vídeo. Ou seja, eu confessei agora, duas estruturas aqui para os meus vídeos e provavelmente talvez você nem tenha percebido ainda, até esse momento que eu estou falando aqui para você. Sendo assim, a primeira estrutura é a seguinte, anota aí, presta atenção, eu preciso que você anota aí. O que, e daí, e agora, certo? Eu respondo essas três coisas, o que, e daí, e agora. Você vai
responder isso daqui. Aqui nesse caso, o que é a ideia central do vídeo. É a ideia central. O que? No caso do e daí, vem no sentido de responder para que importa esse vídeo aqui. Para que importa o que é que eu tô falando aqui para você? Você vai tentar responder exatamente isso daqui. E o e agora ele responde o que você vai fazer com isso. O e agora ele responde exatamente isso. Essas três questões respondidas aqui, elas já vão, querendo ou não, trazer uma certa... já vai clarear, vai trazer uma clareza para sua mente. Isso nos leva à segunda opção de estrutura aqui, que eu também tenho utilizado aqui para produzir vídeos aqui para vocês, por mais que a grande parte dos momentos aqui é improviso, porém, até para improviso eu me preparo. E a segunda estrutura é a seguinte: problema, solução e benefício. Você tem que pensar exatamente nisso. Problema, solução e benefício. Um grande exemplo aqui, para problema seria imaginar o erro que todo mundo comete. Então, o problema, isso aqui sempre acontece dessa forma. O erro que todo mundo comete. Já a solução, ela vem no sentido de ajuste de rota. Então, entendi qual é o problema, e aí logo eu preciso fazer uma mudança, um ajuste de rota. E esse ajuste de rota nos leva ao benefício. E o benefício aqui, o que significa? O que muda na prática com a aplicação da solução proposta anteriormente. É isso que significa o benefício. Tá, mas daí você deve estar perguntando aí, pô, Preto, por que você faz tudo isso daí, né? Por que você vai por esse caminho? Sinceramente, eu confesso para vocês. Aqui o sentido disso daqui é tentar deixar as coisas cada vez mais claras, de uma forma clara para você aí do outro lado. Ou seja, aqui já é a minha opinião. Eu entendo que a espontaneidade sem uma clareza, ela não passa de palhaçada. A verdade é isso. É gerando lero-lero pra tua cabeça aí. Sendo assim, para mim, a comunicação significa responsabilidade. A comunicação, ela vem no sentido de pegar, tentar trazer uma ideia, sintetizar de uma forma para que você simplesmente entenda essa ideia e aplique esta ideia para sua vida de alguma forma aí. Aqui já falamos sobre os 3 pontos, né? Então, logo para já encaminhar para o final aqui, eu gostaria de propor um exercício para você. Pois é, aqui tem a parte de exercício também, gente. Pois é, olha só. Quando eu pego para fazer a estrutura, a gente chega até no momento de propor exercícios, né? Então, o que eu quero de você? Se você quer falar com mais espontaneidade, improviso, eu quero que você faça isso por uma semana. Preste bem atenção. São 3 coisas que eu quero que você faça. Escolha um tema bem simples, um tema qualquer. A segunda coisa você vai pegar uma dessas 3 estruturas aqui que eu propus para você e vai aplicar a esse tema. Ou seja, encaixe o tema dentro dessas estruturas, respondendo às perguntas e por aí vai. E a terceira coisa você vai praticar falando de forma improvisada, simplesmente só seguindo esta trilha que você deixou, que você construiu, essa estrutura que você criou. Certo? Então, você não vai ter que decorar nada, você só vai falar seguindo aquilo que... Então, você vai degustar aquilo dentro da sua cabeça e aí você vai botar para fora falando, seguindo exatamente essa trilha que você acabou por desenvolver, né? Após você praticar esse exercício aqui, você vai perceber que no começo vai parecer meio estranho, mas com o tempo vai ficando cada vez mais natural, né? O improviso, ele é um exercício de repetição. Você precisa simplesmente exercitar, repetir, até uma hora que vai ficando natural. Você vai chegar a essa conclusão. E no final, tudo acaba fazendo sentido. Quando você junta as coisas, acabam fazendo o sentido no final. Então aqui, né, já encaminhando novamente para o fim, a minha conclusão é a seguinte: improviso não é ausência de preparo.
é o preparo suficiente para que você consiga passar o recado. Eu penso exatamente isso daí. Então, de verdade, eu proponho para você que você planeje a sua espontaneidade, porque quem opta por não estruturar o que fala acaba sendo conduzido por ela para um lugar qualquer, né? Sem rumo, sem sentido, e é isso daí. Você acaba totalmente perdido e isso às vezes pode ser um tanto quanto perigoso, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui, não me conhece ainda, eu sou Preto, o alto proclamado generalista em tudo, e esse aqui é o canal que é para isso, para que a gente tenta trazer alguma coisa que a gente está estudando, movimentando e mexendo, testando, errando, aprendendo, aqui de uma forma estruturada em vídeo para que você assista aí do outro lado e você pega as melhores partes e tenta aplicar na sua vida e já sai fazendo alguma coisa aqui, certo? Sendo assim, se você gosta de conversas assim, deste tipo, né, que ora é totalmente improvisada, mas porém estruturada, ora tem um certo roteiro, tem uma certa edição e vai se misturando essa coisa gostosa, eu peço para você que você se inscreva aqui neste canal para mais conteúdos dessa forma. E é isso. Eu espero ter sido uma boa, breve companhia por esses minutos aqui para você e que tenha sido algo valioso e chegamos a algum lugar. Eu espero de verdade. Sendo assim, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, sua luz, tchau!